Bem, olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui hoje em função de uma coisa assim que eu nunca tinha passado na vida e nunca pensei passar. Eu que gosto muito de assistir filme de zumbi, de toda aquela coisa rara, assim, achava aquilo interessante, né? Nunca imaginei ficar em quarentena junto com o Brasil inteiro por tanto tempo e sem uma previsão correta de quando que isso vai acabar. Apenas com a certeza de que isso é a coisa certa a ser feita. É uma dificuldade bastante grande. Por conta dessa situação, pessoal, a gente não pode parar completamente. Uma das coisas que pode ser feita é a gente dar continuidade nos nossos estudos, tá? Como que a gente vai fazer isso? Daqui de casa, eu gravo alguns vídeos, vou passar algum material para vocês, me coloco à disposição de esclarecer tudo que for necessário para que a gente não perca tempo. Tá? Pelo menos para estudar esse tempo que a gente vai passar em casa, sirva para alguma coisa, não seja perdido, seja útil. Tá? Por conta disso, pessoal, eu já coloco para vocês aqui, ó, meus contatos, né? Bem certinho como é que vocês me encontram. Eu normalmente passo isso no quadro, em sala de aula. Vocês provavelmente têm anotado aí nas anotações de vocês, né? Mas se alguém não tem, tá ali, e-mail, telefone, vocês mandarem mensagem, mandarem e-mail, mandarem o que quiserem, me coloco inteiramente à disposição para esclarecer e ajudar num estudo, de repente ajudar a encontrar um material diferente. A gente tem bastante coisa aqui, mas não sei exatamente o que poderia ser útil para vocês ou não. Então, temos que fazer isso, não é uma opção, é uma fatalidade, é uma coisa que tem que ser feito, é exatamente aquilo que é uma força maior, né? Uma força na qual o homem não pode se opor, e temos que dar continuidade a isso. É uma modalidade, uma forma com a qual o próprio Ministério da Educação possibilitou que as instituições fizessem dessa forma, e a gente está fazendo, tá? Para tentar colaborar com todo mundo. Para fazer isso, a primeira coisa que eu parto da ideia, que eu tenho uma programação, né, aulas programadas. O que eu pretendo ver com vocês? Então hoje a gente fala de recurso extraordinário. É difícil? Não, é extremamente fácil, porque que é difícil a gente já falou. Então hoje a gente só explica assim, ó, este recurso cabe nesta, nesta, nesta e nesta situação. 4 hipóteses previstas na Constituição Federal de utilização do recurso especial. E, no caso hoje, extraordinário, na próxima aula, recurso especial, que também é simples. Daí nós temos dia 26, uma aula prevista para falar de embargos de divergência. Como embargos de divergência é algo bem mais pontual, nós colocamos uma revisão, ou seja, a fixação dos pontos do que vai ser cobrado em uma avaliação bimestral. Dia 2 do 4, nós temos uma atividade que vai ser para a composição da nota bimestral, então vai ser o nosso trabalho, vai ser lá. E dia 16 do 4 a gente tem prova bimestral. Pessoal, esta programação vale independente de ser aula online ou ser aula presencial. Se a gente conseguir se encontrar, ótimo. Se a gente não conseguir se encontrar, vamos fazer por aqui mesmo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum prejuízo no conteúdo que a gente teria. Tudo bem? Mas cabe dizer que o que é difícil já foi tratado. O que já foi tratado, pessoal? Posição na matéria. Quando a gente começou esse ano, a gente fez uma revisão das regras e princípios do direito processual. Começamos revisando tudo. Tudo bem? O que nós continuamos? Fazemos uma revisão, já tratamos uma revisão do sistema recursal. Nós falamos profundamente de todo o sistema recursal ordinário, tá? E sem dificuldade também. Na sequência, nós pegamos também e vimos daí um tema novo, bem importante, que são os requisitos dos recursos extraordinários lato sensu. O que é isso? Recurso ordinário lato sensu são todos os recursos até os recursos aos tribunais superiores. Isso tudo nós já tratamos e já revisamos. E os requisitos aos recursos extraordinários lato sensu foi a matéria que a gente tratou nas últimas aulas. Com certeza, pessoal, eu entendo que a parte mais difícil do direito processual civil encontra-se nesses requisitos, tá? Quando que eu vou conseguir justificar, quando que eu vou conseguir demonstrar em juízo que eu tenho efetivamente a possibilidade de que um recurso extraordinário, que um recurso especial seja aceito. Tudo bem? Então, o difícil a gente teve presencial, pessoal. Como eu já vinha falado com vocês, agora, na sequência, a gente trata do que? Recurso especial extraordinário, desculpe, hipóteses de cabimento. Pessoal,
hipóteses de cabimento é uma coisa extremamente simples, principalmente falando de recurso extraordinário. Por quê? Porque o recurso extraordinário é um recurso voltado para o STF, um tribunal de certa forma um pouquinho menor, e que boa parte do que era competência dele, inclusive a emenda constitucional 45, jogou para o STJ. Tá? Então nós temos aí na Constituição Federal, previsto no artigo 102, terceiro, as linhas A, B, C e D, 4 possibilidades de utilização do recurso extraordinário. Então, é muito simples isso, e basta uma leitura de lei. Nós já tínhamos falado com relação a essa situação, tá, com relação a este ponto, e eu já tinha alertado para os senhores que a coisa era simples. Na verdade, não tem muita dificuldade. O difícil é saber quando que o recurso cabe. Primeira hipótese, pessoal, que seria a linha A do 102.3. Tá? Contrariar dispositivo da Constituição Federal. Então, contrariou a Constituição Federal, então tem um julgado, tem uma aplicação da lei que o tribunal pegou e achou que aquilo está contrário à Constituição Federal, o que eu faço? Eu tenho que utilizar um recurso extraordinário. É a possibilidade? Sim. Tá? Dentro dessa possibilidade, contrariou diretamente a Constituição, cabe recurso extraordinário. A linha B, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou seja, o legislativo trabalhou em erro. Tá? Seja o deputado, seja o vereador, seja o senador, da onde veio a lei, da onde veio o projeto de lei, foi criado e existe um vício gravíssimo nessa lei que foi criada, que ela é inconstitucional. Ela não consegue se adequar ao nosso sistema jurídico, à nossa Constituição Federal. Então, por isso, qual é o remédio para isso? Recurso extraordinário. Não um remédio para a lei propriamente dito, mas para a aplicação dela. Né? Se eu vou dizer que aquela lei que está sendo aplicada, no meu caso concreto, é uma lei inconstitucional, eu vou utilizar, né, de um recurso extraordinário. Então, quando eu contrario a Constituição nesses primeiro, pode ser que a minha interpretação da lei seja inconstitucional. No segundo, eu estou dizendo, esta lei, esta regra positiva vigente é inconstitucional. São pontos diferentes. Uma coisa é dizer que a aplicação é contrária à Constituição, e outra coisa é dizer que o próprio dispositivo legal é contrário à Constituição. Tudo bem? Terceira possibilidade é a linha C. Julgar válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Então o governo, vamos dizer aqui que o Ratinho fez alguma coisa e alegou-se a inconstitucionalidade disso e ele entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade, então existiu alguma dúvida com relação a isso. Então, quando ele emite uma lei, emite uma portaria, uma decisão dele, isso vai sendo contestado, quem vai dizer se isso é constitucional ou não é o STF por meio de um recurso extraordinário. Tá? E, por final, pessoal, pasmem, a coisa é extremamente simples, é quando julga válida a lei local contestada em face de lei federal. Quando eu falo assim, governo local, lei local, eu estou falando que não federal, ponto. Tá? A legislação federal é um procedimento diferente, uma outra situação, de repente vai enquadrar lá na linha segunda, tá? Mas o que eu estou falando especificamente, que vai ser analisado a constitucionalidade, é a questão que deriva do legislativo estadual ou dos atos estaduais, bem como legislação municipal e atos do executivo municipal. Tudo bem? Estas são as possibilidades que nós temos de utilização do recurso extraordinário. São simples, desde o começo do ano que eu estou falando para vocês que as hipóteses são simples, mas que os requisitos para a propositura dos recursos são extremamente complexos. Pessoal, vocês não liguem que tem algum barulho no fundo, porque eu estou em casa, tá? Como eu estou em casa, eu estou aqui, estou de bermuda, estou de chinelo, mas eu não consigo fazer com que os meus filhos queridos, que também estão em casa, e aquele excesso de convivência que vocês devem estar sabendo por aí também, que todo mundo fique quietinho. Tá? Então, tenho um filho de 10 anos, tenho um filho de 2 anos, e para entreter esse pessoal não é fácil. Por isso que pode ser que vocês escutem alguma interferência, alguma coisa, peço desculpa desde já, mas não tem como fazer diferente. É uma fatalidade que nós temos que abordar. Tudo bem?
que mais, pessoal, que eu vou pedir para vocês? Então, o que faltava com recurso extraordinário era ver exatamente essas 4 alíneas, né, da Constituição Federal, que estão no inciso 3º, alíneas A, B e C, do 102 da Constituição Federal. O que eu passo para vocês? Eu vou deixar na Unimestre, assim como o link deste vídeo que está na Unimestre, eu vou deixar para vocês alguns materiais. Primeiro, nós já falamos na aula passada que o recurso extraordinário, para ser aceito, ele tem um requisito especial, que é a questão da repercussão geral. O que eu vou passar para vocês? Vou passar um artigo, tá lá, para que vocês analisem, leiam, conheçam a matéria, utilizem o tempo que vocês estão tendo para tratar especificamente dessa repercussão geral. Tá? É a coisa bastante complicada, para ver se vocês conseguem entender o que é isso, o que tem repercussão geral e o que não tem, e talvez evoluir aquela ideia que eu passei em sala de aula para vocês, que a repercussão geral é algo extremamente subjetivo, extremamente complexo e por muitas vezes injusto como requisito de aceitação de um recurso extraordinário. Tá ok? Então, primeiro ponto, estudem repercussão geral. Por que vocês têm que estudar isso? Para saber. Segundo, porque eu vou perguntar. Tá ok? Outra coisa, aproveitando o tempo, pessoal, e voltando a falar daqueles requisitos que nós tivemos lá na aula passada, também foi falado bastante dos requisitos da questão do pré-questionamento. Então, tem pré-questionamento implícito, explícito, tem pré-questionamento suscitado, tem pré-questionamento analisado, né? Tem toda a questão recursal, se a coisa não foi analisada, o que pode ser feito. Então, nesta situação, pessoal, eu passo outro material para vocês, para que vocês se interem um pouco mais a respeito do pré-questionamento. Ok? Mesma coisa. Estuda para saber por conta da prova também. E, por final, pessoal, eu tenho um material passando para vocês também, que vai reforçar, aqui daí já é um material um pouco mais simples. Um deles ali é um artigo mais elaborado, outro é uma dissertação de mestrado, e esse aqui é um artigo simples do Ius Navigante, mas que ele vai falar um pouquinho mais explicitamente dessas 4 hipóteses de propositura do recurso extraordinário. Tá, pessoal? Então, é para isso que eu estou passando, quero exaurir essa matéria com vocês e me coloco totalmente à disposição. Então, como eu me coloco totalmente à disposição, pessoal, estou colocando de novo aqui qual é o meu contato. Professor, fui ler, não entendi. Professor, não consegui baixar, não consegui o link do vídeo, não consegui fazer alguma coisa. Ela falou isso, eu não entendi no texto. Então, para estas coisas, eu estou completamente à disposição e fiquem à vontade para utilizar da minha disposição. Se cuide por aí, pessoal, nós estamos em um tempo muito difícil, muito complicado, tá? Mas vai passar. Então, até a próxima, um abraço a todos.